Gente, fazia tempo que eu não chorava tanto com um filme. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Hamnet, da Meg O'Farrell. Eu amei como o livro complementa o filme, como os dois juntos formam uma obra, assim, perfeita. O livro te dá mais os pensamentos dos personagens, preenche lacunas dos acontecimentos principais que são relatados no filme. E isso não significa que o filme não se sustente sozinho. Ele te dá as emoções, ele te dá a história principal, tudo envelopado com um cenário magnífico, com atuações que eu vou entrar em detalhes posteriormente, mas ele não deixa a desejar. Ler o livro apenas adiciona emoções, adiciona informações, e tá aqui um caso raro que eu tô balançada pra afirmar se o livro ou o filme é o melhor. Porque o livro ele é construído de uma forma muito interessante, tem os capítulos ali no começo que eles alternam entre o passado e o presente, e pra mim eu queria acompanhar os dois pontos de vista, porque muitas vezes quando a gente tem essa narrativa não linear, ou a gente não se importa com o passado ou não se importa com o presente, é muito difícil você se importar igualmente com os dois pontos de vista. E aqui eu gostei dos dois, mas eu acho que isso é principalmente por causa da Agnes, que é a esposa do Shakespeare, e ela rouba totalmente a cena dele. O Shakespeare aqui fica com um papel secundário e eu achei assim fascinante. Pra quem não sabe, esse livro aqui é uma bioficção, então ele mistura biografia com ficção. A autora Meg O'Farrell, ela pega referências, fatos reais da vida do Shakespeare e monta uma ficção ao redor desses fatos reais. Então, o que a gente tem aqui de real, o que a gente tem aqui de ficcional? A base real que a gente tem de referências da vida do Shakespeare, ele era o filho de um luveiro, ele se casou com uma mulher mais velha e mais rica que ele teve uma filha e um casal de gêmeos com ela, teve um relacionamento à distância depois de casados devido ao ofício aqui do Shakespeare na época. Além disso, tem a morte precoce de um dos filhos deles, justamente na época que a Inglaterra estava passando por um surto de peste bubônica, mas nas referências reais não diz exatamente como o filho do Shakespeare morreu, só que a gente sabe que é na mesma época. Então a Meg O'Farrell pega esses pontos e faz toda uma ficção em cima desses pontos principais, entregando bem mais um plano de fundo da família, da esposa do Shakespeare, como a Agnes foi importante para o desenvolvimento do Shakespeare que a gente conhece, vamos dizer assim, da escrita das peças dele, até a ida dele a Londres foi por causa da Agnes, e como a personagem dela é fascinante por ela mesma, né? Ela não é apenas a esposa do Shakespeare, e que ela é uma mulher poderosa por si só. E eu amei esse jeito que ela escreveu aqui. Eu devo admitir que eu demorei um pouco pra entrar na narrativa, pra entrar na história. Ela foi me conquistando aos poucos. Mas assim que eu percebi, eu tava viciada e eu não conseguia parar de ler e eu queria saber até o final. E mesmo que é uma história que você já sabe o final, você já sabe mais ou menos os acontecimentos principais, mesmo assim ela te surpreende. Mesmo assim, a forma como é contada te surpreende e te fascina. Eu amei como a autora fez algumas montagens de acontecimentos aqui, que ela faz como se fosse uma rede de fatos aleatórios que vão culminar num acontecimento importante. Ela vai lá do começo de isso aconteceu por causa disso, daí aconteceu isso, e daí por isso, lá na frente, isso aconteceu. E acompanhar essa linha de raciocínio, acompanhar essa trajetória é muito mágica. E falando em magia, aqui a gente tem um pouco de realismo mágico e é assim muito sutil. E eu amei isso. A gente vê aqui a Agnes sendo uma personagem que pode pressentir coisas que as outras pessoas não podem. Quando ela aperta nesse pedacinho aqui da mão, ela consegue sentir o que a pessoa tá passando, ela consegue sentir meio que a essência da pessoa e algumas nuances assim do futuro dela. Ela, por exemplo, quando estava grávida, ela sabia se seria menina ou menino, e eu amei quão sutil é, e eu amei como isso tá interligado na história. Além de ela ser uma curandeira ali da cidade, ela usa muito as plantas, principalmente do que ela aprendeu da mãe dela, pra ajudar as pessoas ali da comunidade. E também o que eu achei muito engraçado é que quando ela tá lá pegando plantas na natureza e tudo mais, ela me lembra muito a personagem Mau Mau de Diário de uma Apotecária. E eu achei isso incrível, que duas coisas completamente diferentes, elas se relacionam de uma maneira tão específica, mas a energia
energia dela, o jeito que ela trata as plantas e o jeito que ela tá ansiosamente cuidando das plantas e juntando uma planta com outra pra curar e tal, isso me lembra muito a Mau Mau e eu achei muito legal. E o jeito como é tratado aqui o luto pelo Hamnet, pelo filho, é assim, emocionante. É um jeito diferente de ver e eu achei um jeito muito interessante de você estar procurando pela pessoa que foi embora, né? Em todos os lugares que você vai. Nas pequenas coisas que ela fazia, nas pequenas coisas que ela iria fazer, como é que ela seria mais velha, o que ela estaria fazendo. Toda vez que você se lembra, te dá uma nova onda de dor, mas ao mesmo tempo, você não quer esquecer. Ao mesmo tempo, você quer que essas sensações venham pra você, que você lembre dessa pessoa, porque é assim que uma pessoa é lembrada. Então é uma dor misturada com alegria, tristeza, muita coisa junta, e eu achei muito legal como foi tratado aqui. E daí a gente vai pro filme. O filme, ele trouxe um elemento a mais de emoção que às vezes faltou no livro. Eu achei o livro emocionante, mas o filme, ele deu o elemento que faltava pra ficar completo. Por isso que eu até falei que o filme complementa muito o livro. As atuações do filme são fenomenais, gente. A Jessie Buckley, que faz o papel de Agnes, se ela não ganhar o Oscar, vai ser assim uma loucura. Porque a emoção que ela entrega no olhar dela, no rosto dela, tem umas cenas que você tá junto com ela ali, sentindo o que ela tá sentindo e ela não tá falando uma palavra. É assim, incrível. Eu também gostei bastante da atuação do Paul Mescal, que é o Shakespeare, mas ele foi um pouco ofuscado pela Agnes. Mas todo o elenco como um conjunto funcionou muito bem. Até o próprio Hamnet, que foi feito pelo Jacob Jupp, eu acho que é assim o nome dele, eu também achei muito bom. Também achei muito boa a atriz Emily Watson no papel da Mary. Tem uma parte que a Mary fala sobre a perda do filho, porque ela também perdeu alguns dos filhos dela, que eu achei que no filme ficou muito bonito. No filme ficou muito pesado e assim, ali eu já tava começando a chorar. Além do filme ser lindo, esteticamente falando, todas as cenas são lindas na natureza, até no final, quando mostra a peça de Hamlet, é assim, magnífico. Esse filme com certeza é uma das melhores adaptações que eu já vi e eu acho que isso se deve ao fato da Meg O'Farrell ser co-roteirista junto com a diretora, a Chloe Zhao, para fazer esse filme. A gente tem uma fidelidade com a história, mas ao mesmo tempo ela é adaptada ao cinema, então tem pequenas coisas diferentes, mas que isso agrega, não é uma coisa que eu fiquei tipo, olha, isso aqui tá diferente, não funcionou, ou eu fiquei apontando ou tentando comparar o filme com o livro. Não, eu tava apenas aproveitando o filme e eu sabia o que ia acontecer e eu sabia como ia acontecer e mesmo assim não tirou nada da emoção do filme, não tirou nada da surpresa. O filme é impecável sozinho, o filme é impecável como adaptação. E eu também gostei que eles fizeram a mudança do livro pro filme ser linear, né? No livro eu falei antes que tem a narrativa entre passado e futuro, enquanto no filme ele é linear, desde a Agnes e do Shakespeare se encontrarem até a peça, o que funcionou muito pro cinema. Eu achei que isso foi uma boa escolha narrativa. No fim, eu acabei dando 4.5 estrelas para esse livro, mas se eu pudesse juntar o livro com o filme numa coisa só, eu com certeza daria 5 estrelas favoritado. Para essa experiência multissensorial aqui, 5 estrelas favoritado, e eu, assim, recomendo muito que você leia o livro, assista o filme. Se você já assistiu o filme, leia o livro, porque vai te dar uma camada a mais. Isso é muito raro de acontecer, que tanto o livro quanto o filme são bons separados, mas são perfeitos juntos. Então, gente, assistam e leiam. E agora eu fiquei com muita vontade de ler Hamlet, do Shakespeare. Se alguém já leu, vale a pena. É muito difícil a leitura, porque eu nunca li Shakespeare. É um dos autores que eu tenho até na minha estante e eu tô me preparando pra ler. Se alguém tiver alguma dica de como ler Shakespeare, tem alguma coisa pra ler antes, depois, se eu posso ir direto pra Hamlet. E lembrando que a resenha desse livro aqui e de todos os livros que eu leio estão sempre no meu perfil da Favor Books. Me sigam por lá, o link pro perfil vai estar tanto aqui na tela quanto na descrição. E também não deixe de conhecer a Favor Books se você precisa de um lugar para organizar essas leituras, escrever as suas resenhas, catalogar os seus favoritos, por exemplo. É só acessar favorbooks.com e fazer a sua conta totalmente gratuito. E se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!